Oi, boa tarde, gente. Oi, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos entrando. Oi, Mari, já aparecesse. Tu manda aqui, Mari, ou eu tenho que te mandar? Me fala aí. Ah, pronto. Olá, Oi! estás me Olá! vendo? Tô, tá ótimo. Tá me vendo? Eu não tô me vendo não, tá tudo escuro pra mim. Sério? É a câmera frontal mesmo? Eu tô na câmera frontal. Tu tá Que ótima. estranho. Ah, não, eu quero me ver. Oi, Quer, gente, tudo bem? Eu já tô quer aqui. sair e voltar pra ver se Vou melhora? fazer isso. Vai, Vai, beijo. eu te espero. Vamos entrando, pessoal, que Mari tá se organizando. Não sei por que às vezes acontece isso, a câmera não fica mostrando. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos tentar de novo. Vamos aqui os cabelos. Olá, agora E sim. agora, tá se vendo? Sim, agora sim. Arrasou! Ah, pra uma leonina não dá fazer uma live sem se ver, Não, desculpa. possível. Oi, Oi, e tudo bom, aí? Babi? Bem-vinda, Mari. Obrigada por aceitar nosso convite. A gente aqui do Belivi, toda sexta-feira, está fazendo algum tema voltado, né, para criança. E aí, eu estou muito grata de você ter aceitado. É um prazer ter você aqui. Se apresenta aí pra gente. Primeiro, muito obrigada, Babi, por ter me convidado. É uma honra estar fazendo uma live aqui para o Bellevue, porque é um pessoal muito massa, né, de Recife. Quando eu estava grávida, eu fiz algumas consultas, né, algumas coisas de intervenções. Acho que eu fiz massagem, alguma coisa no centro, enfim. Então foi Que muito massa. massa. É, muito legal, fiquei muito feliz com o convite. Meu nome é Marina, eu moro na Irlanda, eu sou de Recife, mas eu moro na Irlanda, já vai fazer, tem 3 anos e meio. E eu sou responsável pelo Instagram de Estimulação Precoce, que começou despretensiosamente e hoje em dia é o meu trabalho. E agora na quarentena é total, 100%, quase 24 horas. Eu digo isso porque eu sou educadora, né? Eu sou educadora da primeira infância. Eu trabalho numa escola aqui na Irlanda e como a gente está de lockdown, eu não estou trabalhando fora. Então eu estou totalmente 100% aqui com estimulação. E eu trabalho com desenvolvimento infantil, né, como educadora, e eu também sou assistente de crianças com necessidades especiais. Então, eu trabalho mentorando famílias que têm crianças com atraso no desenvolvimento. Então, esse universo do desenvolvimento infantil é a minha praia, né? A minha história começou quando eu descobri o diagnóstico do meu filho, Bernardo, ele tem quase 4 anos, e ele tem uma síndrome rara. Então, eu me vi na necessidade de realmente entender como funcionava, né, o universo infantil, o universo do desenvolvimento. Comecei a estudar para saber dos marcos do desenvolvimento e etc. E acompanhar o tratamento dele, né, as terapias dele em casa. E aí eu me vi completamente apaixonada pelo universo do desenvolvimento infantil. E hoje eu trabalho exclusivamente com isso. É Muito isso. massa, Mari. Deixa eu botar aqui o nosso tema: brinquedos e atividades. Tô filando aqui pra ficar igualzinho. E atividades. Tem muita gente aqui que eu não conheço, mas sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Minhas alunas devem estar todas aqui. Tomara. Tô sentada no chão, porque eu queria trazer os brinquedos, mas eu acho que minha coluna vai doer. Mas é rapidinho. Deixa eu só ver se eu salvo aqui. É segurando, não é que Pronto. fica? Ficou não, eita. Toda vez que eu faço isso. É, Como é que eu desvolto? Agora.
Como é que eu seguro? É segurando, né, Mari? Eu nunca botei, Fixar. nunca aprendi. Conseguir, é só fixar, é só segurar. Então vamos lá. Massa. A nossa live Então, vai ser isso. sobre brinquedos e atividades, né? Para o desenvolvimento saudável do bebê. Maria está aqui comigo, já que eu não tenho B, né? Para me ajudar aqui e demonstrar algumas coisas. Então, eu quero que vocês fiquem bem à vontade para mandar dúvida. Eu estou tentando ir acompanhando aqui vocês, mas aí podem ir Deixa eu dar falando. uma sugestão. Se apresenta, tu já se apresentasse? É porque o pessoal já me conhece, mas posso falar também. Não, conhece não, que tem um montão de aluna minha aqui que não lhe conhece. Pode se Então, apresentar. sim, senhora. Eu sou Labi Pinel, sou fisioterapeuta, trabalho com bebês e com crianças, né, há mais de 5 anos, mais ou menos. Trabalho numa UTI neonatal e com atendimentos domiciliares, né, com a parte de estímulo para o desenvolvimento do prematuro e acompanhamento para o desenvolvimento, né, saudável na parte de respiratória, de sono e cuidados com o bebê prematuro. Eu estou aqui no Belivi com a parte de desenvolvimento infantil, né, eu e Jéssica, a gente divide essa parte aqui e é isso. Acho que é isso. É, e a gente se conhece de longa data, né, Babi? A nossa história não começou do nada. Colégio. Do colégio, a gente tinha 17 anos, E estudamos aí? juntas. E lá a Bibi foi a primeira profissional que olhou o Bernardo quando eu estava suspeitando que ele tinha alguma coisa. Então, É além de minha mesmo. amiga, foi você que me introduziu aí toda a questão, me passou para outros profissionais, enfim, e É me acompanha, mesmo. me ajuda até hoje, né? Até hoje Oh, trocamos Mari. ideia. É mesmo. Tu bota a foto dele pequenininho, eu fico, oh, meu Deus, eu lembro dele. Exatamente. Pequenininho, né? Lembro muito do dia que tu foi lá em casa. Mas Também. enfim, então tá. Então a nossa conversa hoje vai ser bem nesse primeiro ano de vida, né, Babi? Isso. O que que se faz com a criança? Tem muita dúvida, né, em relação a brincadeiras com crianças, bebezinhas. Eu recebi uma pergunta que falava, me perguntaram brincadeira para fazer com um bebê de 18 dias. E aí, o que é que tu Nossa. diz? Nossa, mãe, então, vê bem, com 18 dias, a gente comenta muito assim que a gente tem que acolher a mãe, né, nesse puerpério. E, assim, eu tava lendo e normalmente a maternidade já vem com a culpa junto, né, assim, com a cobrança, com tudo junto. É um pacote, né? E aí, assim, realmente, com 18 dias, meu Deus, você não tem que fazer nada disso com o seu bebê, de estimular, nem se preocupar com nada disso, assim. O que ele mais precisa nesse momento é você bem, na medida do possível, porque eu sei que rola, né? Aquele rolê da mamada de hora em hora, enfim, a cada 2 horas, daquele bebê que quase não dorme, e que, enfim, todo aquele comecinho que muitas vezes é conturbado ou não, né? Depende de cada vida, de cada história. Mas o que eu diria nesse primeirinho, nesse comecinho de vida, assim, né? Pra gente começar já nesse primeiro trimestre, digamos assim, é que nesse momento o bebê precisa muito do contato físico, né, do acolhimento, do apego. Então, eu tô com Maria aqui no colo, justamente pra mostrar que ele tem que estar no colo, ele tem que estar junto, sabe? Ele tem que estar ali contigo. E a gente não tem que se preocupar nesse momento, nesse comecinho, em ter que mostrar chocalho, e barulho, e negócio. Ele acabou de nascer, então tu pensa, ele tava ali no quentinho, na aguinha, né? Sem a gravidade atuando, sem barulho, sem confusão, sem gente falando. E de repente ele tá aqui nesse mundo. Então ele tá ainda se conhecendo como gente, como pessoa, onde é que eu tô, o que eu tô fazendo aqui, né? Tem a esterogestação, que é até os 3 meses de vida, né? Que o bebê não sabe muito bem ainda quem é ele, quem é a mãe, é aquela simbiose, aquela coisa. Então, assim, nesse começo eu tenho muito esse costume de acolher as mães mesmo, no sentido de, ó, não se cobra, né? Não se preocupe em ter que ter tempo para brincar, né? Para estimular e tal. Eu costumo dizer que nesse começo, deixa eu botar a Maria aqui posicionada, esse olho no olho, para criança já é uma coisa assim, sabe? Para o bebê é um momento fundamental e assim, é muito importante essa parte, sabe? E eu não digo só a mãe, né? A gente tem que incluir o pai nessa jogada, com certeza. Né? Todo mundo tem que compartilhar, né? A mesma ideia. Mas assim, até os 3 meses eu diria que é muito colo, é muito. Lógico, a gente pode colocar no tapetinho, deixar ele um pouquinho assim com ele mesmo, que é uma coisa muito importante também pro bebê, né? De deixar ele ter tempo com ele mesmo, sozinho. A gente tem que ter em mente que a gente tem que estar entretendo, sei lá a palavra, o bebê o tempo todo, 24 horas do dia, com alguma atividade, com alguma coisa. Ele não pode ficar sozinho, parado um pouquinho, né? Eu acho massa quando tu bota assim, que o bebê tá ali brincando só. Porque isso é muito legal, entendeu? Então ele tá ali só com ele mesmo, com a companhia dele, né? E os bebês também precisam disso. Uma posição que eu recomendo muito quando o bebê tá assim pequenininho, que ele já tá um pouquinho mais durinho, digamos assim, com 2 para 3 meses, é colocar na perna. Deixa eu ver se eu consigo me ajeitar aqui. A gente colocar a perna assim,
sabe? Tipo, deixa eu baixar o celular um pouquinho. Não vai dar pra ver, mas tipo a perna assim, sabe? Sim. E o bebê assim, de frente. Porque daí ele apoia bem a cabecinha aqui, né? A gente não vai deixar ele com a cabeça solta, mas aí a gente pode ficar de olho, né? Olho frente a frente com o bebê. Então essa Isso. distância de 20 a 30 centímetros no máximo é uma distância boa pro bebê. Então assim, você vai estar conversando, você vai estar, né, dialogando com ele. Além de que todos os momentos de cuidados que você for ter com o seu bebê, troca de fralda, de banho, de tudo, todos esses momentos é um momento importante. Então, ó, mamãe tá aqui, vou dar banho em você agora, eu vou trocar sua fralda, eu vou, né, assim, e sempre conversando com o bebê. Não precisa ficar naquela preocupação de, ele não tá me ouvindo, me entendendo, não sei o quê. Lógico que ele tá, né? Ele pode não compreender as palavras como a gente compreende agora, porque a gente já tá, né, velho, sabe? Mas ele vai entendendo a entonação da voz, o jeito que você fala, sabe? Quer complementar, Maria, alguma coisa desse comecinho? Não, eu concordo com tudo isso. E a gente, eu acho que tem muita preocupação mesmo, hoje em dia, inclusive, mais do que, sei lá, até 3 anos atrás, esse boom de perfis no Instagram de mães brincantes, dos profissionais também estarem gerando muito conteúdo no Instagram, o que é muito massa, né? Porque a primeira fonte de informação da gente agora mesmo é isso. A gente não coloca nem no Google mais, vai nas hashtags. Só que isso é um ponto muito positivo, porque a gente tem fácil acesso à informação. Às vezes a gente quer marcar um médico e tem, sei lá, fila de espera, então a gente está ansioso e tal. Mas isso também gera uma ansiedade de tipo, preciso estimular meu filho logo. Se há uma criança que aparentemente tem um desenvolvimento típico, né? Se é uma criança que não veio de uma gestação já com um diagnóstico, não tem necessidade alguma de a gente ficar hiperestimulando a criança. Inclusive porque, mais do que eu, você sabe que hiperestimulação também tem impacto no sono da criança. E essa fase do primeiro trimestre é uma fase que a criança está regulando o sono dela, está regulando todos os hormônios do corpo dela. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, com a superestimulação. Se é uma criança que já foi diagnosticada com algum atraso no desenvolvimento. Se é uma criança prematura, que a gente já sabe que tem que correr atrás do prejuízo, aí a gente segue as recomendações do terapeuta da criança. E aí a gente adapta as atividades para brincadeiras em casa. Perfeito. Agora, antes disso, ainda mais com 18 dias eu tava chorando, né? Amamentando, entendeu? Eu não tinha isso. No puerpério assim, ó, entendeu? Fervendo. Então, assim, não, relaxa. Se é um bebê que não dá trabalho, é fogo, né? Mas se é um bebê que não demanda muito, que a amamentação tá massa, que o sono tá legal, vai dormir. Não precisa ficar estimulando a criança. 18 dias, não. Agora, assim, por recomendação dos pediatras, inclusive, a partir do mês e meio, a gente já pode começar a colocar a criança de bruços, para ir fortalecendo aquele pescocinho por um tempo determinado também, né? Não é o dia inteiro. Né? Então, eu acho que com 18 dias a gente tem que acolher a mãe, acolher a criança e dar muito colo, muito carinho e chorar muito mesmo, porque é uma fase que a pessoa chora. E tudo bem, né? E tudo bem, tudo bem. Nessa questão, né, que tu comentou, vale a pena a gente salientar que se foi uma criança realmente com algum diagnóstico na gestação, né, com alguma coisa atípica, né, do desenvolvimento típico, que a gente não usa a palavra normal, né, a gente usa a palavra típica. Então, a gente realmente precisa, né, primeiro, de uma avaliação do fisioterapeuta, do pediatra, do TO, do neuro, enfim, da galera toda que estiver acompanhando, né, de toda a equipe, multi, que é muito importante. E aí sim você vai se unir, assim, se munir de informações e de orientações dos seus terapeutas, enfim, da sua equipe, para saber o que fazer, né? E vale salientar também que mesmo nos prematuros que as mães ficam muito na angústia de querer correr atrás do prejuízo, a gente tem que lembrar da idade corrigida. Então a gente tem que corrigir a idade para saber onde é que meu bebê estaria de vida, né? De tempo de vida e de tempo de idade corrigida. Porque às vezes o bebê acabou de nascer. E aí, como faz 3 meses que ele estava lá no hospital, a pessoa pensa, 3 meses, segurou o pescoço, tá atrasado. Mas não, ele acabou de nascer. Então, assim, a gente tem que acolher, né? E ter simpatia desde os bebezinhos. Porque tu, como mãe, sabe melhor do que eu, que não sou mãe ainda, que começa aquela cobrança. Já sentou? Já bateu palma? Já disse alguma coisa? Já tá, né? Aquela agonia. E aí a gente... competição do melhor bebê, né? Total. E aí o meu já faz. Difícil. E o teu não faz ainda. Então, tem uma coisa estranha. Então, às vezes tem mãe que me pergunta, posso colocar ele pra sentar com 4 meses? Um bebê termo, sem nenhum, sabe? Então, não, vamos lá, a gente tem outras coisas para brincar antes disso. Daqui a pouco a gente senta, né? Então, assim, eu acho que a gente, né, enfim. Mas eu acho que de 0 a 3 meses, basicamente, eu acho que a gente falou. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Faila Lins disse, é maravilhoso essa posição da mãe com o filho olho no olho.
Muito importante. Importante para os dois, inclusive, assim, né? Para o pai também, É. eu digo para os três. Inclusive, né, eu pontuo aqui que esse olho no olho é o primeiro contato social, né, da criança, é a primeira, é o primeiro ato comunicativo da criança, né, o olho no olho. E também é um ponto muito importante a ser considerado se o desenvolvimento da criança tá típico, é típico ou não, né? Por exemplo, o meu filho, quando ele tinha 1 mês e meio, ele não fazia contato olho no olho. E foi aí que eu comecei a me questionar. E algo estranho com essa criança. Por quê? Porque crianças, eu sabia que crianças, não é que eu sabia, mas toda aquela história, amamentação, olho no olho, e aquilo não existia pra mim. Eu falei, gente, mas cadê as propagandas de amamentação que dizia que olho no olho? Não tá rolando olho no olho aqui. E aí foi onde acendeu a minha lanterna, tipo, eita, tem algo esquisito aqui. E aí eu passei pro pediatra, né? Porque muitas vezes na consulta, como o bebê é muito pequenininho, tem coisas que passam desapercebidas. Mas se você já notou alguma diferença e você pontua, aí já se começa uma investigação. Então, o olho no olho é importante para toda fase, Isso. né? Toda fase, olho no olho, falar sempre na altura da criança, isso é para qualquer idade. Mas esse contato olho no olho, essa busca visual, né? De você passar na frente da criança e ela fazer o rastreio, né? Que é olhar de um lado para o outro e acompanhar, são sinais de que o desenvolvimento da criança é um desenvolvimento típico, né? Uhum. É Inclusive, quando a isso. gente tá com o bebê aqui naquela posição que eu mostrei, a gente pode ir passeando com o nosso rostinho, tipo, ir conversando e passeando, porque justamente ele vai exercitar um movimento de 180 graus, né? Então, ele vai daqui até ali, acompanhando toda a movimentação com o pescoço, né? Existe um Exato. tabu também de que a barriga para cima, a posição de barriga para cima, não fortalece o pescoço, mas ajuda a fortalecer sim. Então, essa posição de barriga para cima, que a gente conversa com a criança e vira de lado e outro, já vai ativando algumas musculaturas internas, enfim, Sim. não precisa, né, se preocupar com aquela angústia de que ele não vai segurar o pescoço, né? Então, a posição que a gente carrega no colo, então sempre o bebê bem apoiado aqui em você. Então, essa posição de cadeirinha, assim, dá pra ver? De cadeirinha, eu Sim. adoro essa posição, porque ele tá encostado aqui em mim, mas eu dou chance para ele ver o ambiente, eu dou chance para ele estar querendo, né, dar uma trabalhadinha com o pescoço sem fortalecer, sem forçar. Uma coisa que eu Sem ser um comento muito, exercício. isso, eu comento muito com as mães, que a gente não pode deixar a cabeça da criança quicando que nem uma lagartixa, assim. Porque isso vai tensionando a musculatura. Vê a minha aqui, ó, tensionando. E aí, quando você fica tensionando, você não tá confortável, porque eu tô ali tentando me segurar pra ver o mundo, pra respirar, pra, enfim. Então, apoiado aqui no meu peito, sabe? Então, é uma posição muito legal, assim, que a gente pode passear pela casa. Agora, na quarentena, né, que não pode descer, mas aí pode passear pela casa, ir na janela. Então, mesmo um bebê, assim, acho que com 2 meses, 1 mês e pouquinho, já dá pra gente segurar, assim. Então, apoia bem aqui, apoia aqui embaixo, como se fosse cadeirinha, né, assim, no bumbum, assim. Isso, e aí a cabeça bem apoiada. A gente não tem que desmistificar aquela ideia de que eu não vou ajudar o bebê para ele se virar e aprender. Tem muita coisa que não, tem muita coisa que eu vou ser coadjuvante. Então eu tô ali ajudando, segurando aqui, mas ele tá com o pescocinho na cabeça dele ali, sabe? Então, assim, Exato. é uma posição bem legal Nem também. 8 nem 80, né, Babi? Porque tem muita gente também que fica naquela sua proteção, a criança não consegue fazer nada. Nada, Né? Eu isso. acho que tem que ter muito esse meio tempo. Mas eu acho que todo mundo que está aqui já está ligado nisso. Né? Se o pessoal está aqui é porque está interessado no assunto. Verdade. Então, assim, nem 8 nem 80, eu acho que todo mundo está ciente já. Gente, vocês têm alguma pergunta para fazer? Vamos ver, acho que já tem comentário, Babi. Tem doutora Vanessa, que é uma médica amiga da gente, muito querida. Obrigada pela presença. Ela disse que é maravilhoso esse tema. Oi, Gé. Isabela disse, primeira vez que estou aqui, gostando demais. Seja bem-vinda, venha mais vezes. Vá nos nossos perfis também para acompanhar a gente. Doutora Vanessa falou assim, acho que esse assunto tem que ser apresentado aos pais da UTI NEO. Estou trabalhando nisso. Em geral, os pais não são orientados quanto a esse tema e ficam perdidos até que busquem rede de apoio. Verdade, doutora Vanessa, é muito importante. Eu, inclusive, estou direcionando o meu Instagram, né, as minhas postagens mais para esse acompanhamento realmente dos pais do UTI NEO, do bebê prematuro, porque eu sinto essa necessidade, assim, né? Há mais ou menos 5 anos acompanhando os pais e vendo as dúvidas, as queixas, eu consegui reunir algumas informações que eu percebo que realmente eles precisam de uma ajudinha, assim, de um norte, sabe? É bem interessante mesmo. Marília... Marília... Mari, tá me ouvindo? Tá congelada a tua imagem. Marília tá falando aqui. Vocês estão me ouvindo, gente? Tá me ouvindo, Mari? Tava congelada a tua imagem. Sim. Travou. Não sei se é porque acabaram de me ligar aqui, deu uma Então foi travada, eu isso. declinei. Então foi isso. A pizza do marido que chegou. Eita. Ó, Marília tá falando aqui. Essa posição de cadeirinha com 2 meses pode?
Pode sim, Marília, mas é interessante que você apoie bem aqui no seu corpo a cabecinha do bebê, tá? Porque às vezes com 2 meses tem bebê que ainda tá com a cabecinha muito pendente pra frente, então você não pode deixar a cabeça ficar assim, né? Porque fecha a via aérea. Então a gente tem que dar um apoio bem aqui assim, e se for o caso, inclina assim um pouquinho mais pra cá, pra cabecinha poder encaixar em você. Mas essa posição Isso. é bem interessante com 2 meses, né, Mari? Quer comentar? Mari? Travou. Juliane colocou, exatamente, doutora Vanessa. Eu comecei a obter informações só quando as suspeitas. Tá ouvindo, Mari? Agora tô. Ó, Desculpa aqui. nada. Juliane botou assim. Exatamente, doutora Vanessa. Eu comecei a obter informações só quando as suspeitas vieram de uma criança atípica. Aí, realmente, assim, né? Já é naquela avalanche, né? É a Nasce mesma coisa que feliz, 2 acontece comigo. quilômetros prematuro. Olha, Ana Zogai. Sou professora de educação infantil e acredito e acho super necessário o estudo e a compreensão do movimento da primeira infância. Gratidão. Obrigada pela presença. Pode falar. É assim, né? Quando a gente tá na gestação, a gente aprende, a gente tem curso de tudo, né? Aí tem curso de amamentação, tem curso de sono, tem curso de parto, tem curso de pai, tem curso de avó. E aí, quando a criança nasce, tem curso de nada mais. Onde é que a gente busca essas informações, né? Isso. Então, foi por isso, inclusive, que eu comecei a compartilhar todo o meu trabalho no Instagram. Porque caiu no meu colo uma criança atípica e aí, o meu filho tem uma síndrome rara, então toda vez que ele vai no médico, ele é o primeiro com essa síndrome, mas também que não quer dizer muita coisa, porque o desenvolvimento é atípico, então é fisioterapia, é estímulo em casa, né? No fim das contas, não tem muita diferença. O diagnóstico não traz muito detalhe em Uhum. relação ao tipo de tratamento, né? Ao menos que seja uma coisa que seja medicado, enfim. Exato. Mas, o geral, é estímulo. Então, foi por isso que eu comecei a compartilhar. Eu comecei a procurar na internet e eu não via nada prático. Na verdade, o que eu queria era atividade para ser feito em casa. Como transformar Sim. os exercícios da terapia em brincadeiras em casa. Então, foi aí que eu comecei. E é por isso também que o meu foco é famílias, né? Hoje Uhum. eu sou mentora de famílias atípicas. Então, eu tenho e-books de atividade, eu tenho e-book de atividade de 0 a 1 ano, 1 a 2, tenho de estimulação visual. Tudo isso porque eu sei que falta esse tipo de Isso. informação, né? Mas eu estou percebendo também que cada vez Verdade. mais os profissionais estão tendo esse olhar, né? Essa questão de família e profissional tá cada vez mais sendo um ciclo mais conjunto, né? Ainda existem Exato. muitas terapias que o fisioterapeuta, que os pais não conseguem entrar na terapia, então isso, querendo ou não, também afasta um pouco. Eu estou Sim. vendo que cada vez mais essa informação está chegando até as famílias o quanto antes. É Exato. realmente muito importante. Uma coisa que eu esqueci de comentar nesse tempo, né, de 0 a 3 meses, é que é importante também a gente começar a estabelecer, após o primeiro mês de vida, né, do bebê, a questão da massagem, né? Então, a massagem Chantala, né, que muita gente já conhece, que ela é até bastante difundida, assim, é bem interessante para esse começo, né, de vida, para essa questão do vínculo, né, da mãe com o bebê, Isso. pode ser através do pai também, pode ser através, né, da avó, enfim, de quem estiver próximo, mas que é muito importante entrar na rotina, né, do bebê, da criança, da família, como um Exato. ritual mesmo, né? Então, assim, é muito válido começar a partir do mês de vida e ir até quando o bebê aceitar a massagem, né? Então, a gente tem que ir adequando de acordo com as idades, mas dá pra gente Exato. fazer, né, em todas as idades, assim, a partir de um mês de vida já tá pronto para receber massagem. Tem um comentário aqui. Tem que ver quando eu vi pela primeira vez sobre estimulação precoce, foi quando conheci a página Marina. Nossa, eu Que amo suas massa. postagens, suas dicas maravilhosas. Ai, que Muito fofo. Vocês bom. são massa. A Carla disse aqui. Carla é minha aluna de mentoria também. Pois é, Que e massa. pegando esse gancho da massagem e passando já acima dos 3 meses, uma coisa que é muito legal fazer, quando a criança com 3 meses, ela já está pronta para receber outros estímulos, né? Que não só os estímulos da mãe. Então, tipo, aquelas bolinhas de massagem com pinos, Uhum. não é? Não tem umas bolinhas sensoriais. Elas são excelentes para fazer massagem no pé da Isso. criança, né? Passar a bolinha pelo corpo, que a criança vai ativando parte do cérebro, né? Neurônios que não são ativados normalmente com um tato assim, né? Mas uma coisa mais localizada. Então, essa Acho que travou. Peraí. Mari, acho que travou. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver se ela volta.
Mari, travou, peraí. Parou na parte da bolinha. Então, essa bolinha é bem legal para Sim. fazer massagem na criança, né, no bebê. Uhum. E aí, passando dessa questão dos 0 aos 3 meses, 3 meses acima, quando a gente vai fazer o contato visual e tal, se você é uma mãe brincante, é legal que você use adereços para fazer nessa parte, para brincar. Né? Coloca uma peruca de palhaço, coloca um nariz colorido, um óculos. Então, vai chamar ainda mais atenção para a criança naquele momento Isso. de olho, que é onde a criança já está apresentando um sorriso social, né? Quando a criança começa a sorrir com mais ou menos 2 meses. Então, quanto mais graça você faz para a criança, mais você tem um retorno, né? Então, é super bacana você colocar alguns adereços para tornar esse momento, né, de contato visual ainda mais interessante. Isso. Lembrando que a gente pode estipular momentos do dia, né, para fazer isso. Então a gente pode ter essa rotina, né? Então, assim, é aquele negócio, não é um playground o dia inteiro, né? Não tem que estar fazendo palhaçada e macaquice o dia inteiro, né? A gente pode Isso. estabelecer momentos e é importante essa previsibilidade para a criança, né? Então, tem muita gente que faz, não gosto de rotina, não gosto de engessar, meu bebê tem que ser livre. Concordo com a questão da liberdade. No entanto, a previsibilidade, a rotina, alguns rituais são fundamentais para ajudar na questão da segurança mesmo que traz pro bebê, de que, então eu sei que quando eu tiver sono eu vou ser acolhido, quando eu tiver fome eu vou ter aqui, né, meu peitinho, minha mamadeira, o que seja. Quando eu tiver mais acordadinho eu vou ter alguém para estar brincando ali comigo, né? Então é importante a gente ter esses momentos, assim, estabelecidos. Até pra gente não se cobrar tanto de que tem que estar brincando 24 horas do dia, né? Porque tem que fazer comida, tem que lavar roupa, tem que trabalhar home office, tem que fazer tudo, né? Exato. E é legal a gente conseguir conquistar essa Assim? rotina desde. É legal a gente conseguir conquistar essa rotina desde cedo, porque à medida que a criança vai crescendo, ela vai demandando mais atenção, mais energia. Então, se você tem essa rotina estabelecida logo desde o começo, fica mais fácil você lidar com a criança de 1 ano, 2 anos. Já está no auge da agitação e você, tipo, meu Deus, qual vai ser a hora que eu vou brincar? Qual vai ser a hora que eu vou colocar ele para dormir? Então, assim, eu acho que pensar em rotina para uma criança a partir de 3 meses, não rotina nem de horário, mas de sequência mesmo, ajuda Isso, em como um sequência. todo, né? Então tá. Exato, é. Vamos, deixa eu ver aqui. Os Ó, Rubia profissionais são disse muito. que mandou. O quê? Rubia disse que mandou perguntas na caixinha. Será que foi no teu Instagram? Não sei. Não vi. Não Então repete apareceu para mim. aqui, Rubia, por favor, tua pergunta. Gente, se vocês tiverem pergunta para fazer, colocar na caixinha. Se vocês quiserem repetir aqui, vai ser mais fácil a gente responder. Agradeço. Mais comentários. Os profissionais são muito engessados, somente no paciente. Precisa mudar a visão um pouco. Que somente a psicologia atende mães e pais. Os terapeutas precisam ter um olhar voltado para a família. Eita, puxou a orelha, não foi junto dos terapeutas, mas é isso mesmo, eu concordo Mas é 100%. importantíssimo. E eu acho que Estou os pais também têm que ter, assim, ter esse empoderamento no sentido de eu quero estar presente e eu posso, eu quero aprender, eu tô aqui para ouvir, né? E se colocar também nessa postura de coadjuvante, mas de presente, né? Assim, no desenvolvimento. Eu acho importantíssimo, sem né? dúvida. Então tá. É Ó, isso. Rúbia falou aqui, gostaria de saber até que idade o bebê tem para andar. É uma criança típica ou atípica? É. Né? Assim, Tu quer responder essa, Babi? qual é a Não, dúvida? na verdade, eu acho que nem influencia muito a questão da típica ou atípica, porque se passou do marco de desenvolvimento e ela não andou, ela precisa correr atrás do prejuízo, ela precisa começar a fazer uma investigação, né? Já a Isso, criança, é esperado que uma criança esteja andando até 1 ano e 3 meses, isso. Mas né? assim, As crianças normalmente aprendem a andar quando fazem 1 ano, né? Tem criança mais rápida, que com 9 meses já está andando, e tem isso, crianças que com 1 ano e 3 meses ainda não está andando, mas se ela está próxima a andar com 1 ano e 3 isso, meses, né? Ela já faz marcha lateral, ela já fica soltinha assim, sem apoio. É uma criança que está isso, super perto de andar. Mas se é uma criança de 1 isso, ano e 3 meses e ela não se levanta sozinha ainda, por exemplo, é isso. interessante ser investigado. Concorda, Uhum. Babi? Concordo. Interessante também falar que se é uma criança com 1 ano e 3, 1 ano e 4, que engatinha muito, que é bem, que assim, que domina bem o engatinhar, que consegue se puxar para ficar de pé, mas prefere o engatinhar, às vezes tem muito a ver com motivação. Então, assim, tudo que ela quer tá ali naquele nível que ela tá, naquele plano. Então, ela tá engatinhando porque ela tá dominando ali. Enquanto ela não precisar fazer nenhum esforço para ter que olhar uma coisa que tá mais acima, algum brinquedo que tá em cima do sofá, talvez ela ainda não andou por esse motivo. Então, assim, realmente, às vezes não tem nada de errado. Assim, é só um ambiente que a gente pode proporcionar, né? Que a gente pode deixar um ambiente seguro, um ambiente com
assim, por exemplo, uma dica que eu dei pra uma amiga minha, né? Que o bebê dela não tava querendo ficar de pé ainda. Então eu disse assim, amiga, bota uma caixa um pouquinho mais alta com um brinquedo em cima. E aí ele foi engatinhando, botou uma mão, botou a outra e ficou de pé. E ela filmou e mandou pra mim. Olha, ele ficou de pé, botei o brinquedo em cima da caixa. Então, assim, foi só questão de motivação. Quando ele viu o brinquedo que ele queria ali, e o ambiente estava seguro, estava livre para ele poder explorar, para ele subir, para ele cair, né? Tinha um tapetinho e tal. Ele Exato. ficou de pé, né? Então, assim, tem que ter uma investigação, sim, para a gente poder, né, digamos assim, se cercar dos cuidados, né? De ser algo que a gente não está vendo. Então, falar com a Exato. pediatra, com a neuropediatra, né? Fazer uma avaliação com a fisioterapeuta, com o TO, enfim. Mas, assim, realmente é bom ficar digamos assim, ligar o alerta no sentido de o que eu posso fazer para ajudar. Porque, às vezes, Exato. sem intenção, a gente atrapalha um pouco. Então, assim, se é aquela casa cheia de não me toque, que não tem espaço para o bebê explorar, que é cheio de perigo, cheio de quina, cheio de coisa, a criança não vai explorar. Então, assim, às vezes a gente Exato. também não está favorecendo um ambiente adequado, né? Assim, proporcionando, digamos assim. Tu É. quer É um completar? membro novo, é um membro novo que chegou na casa, né? Então a gente tem que adaptar, né? Se chega um idoso na tua casa para morar na tua casa, tu vai fazer adaptações. Tu vai Isso. colocar um corrimão, tu vai botar uma proteção no banheiro, tu vai colocar um tapete no banheiro para ele não escorregar, a mesma coisa é uma Escorregar. criança. Né? A gente tem que. Chegou uma criança em casa, a criança vai morar nessa casa, ela é um integrante. Então a gente vai ter que adaptar o ambiente. Tira Isso, importante, né? Tira coisa isso. que perigosa. Mas também eu acho importante deixar algumas coisas na casa para a criança entender que certas coisas é brinquedo, certas coisas é coisa Isso, da mamãe que não se mexe, né? isso, Então verdade. deixa esse ambiente preparado para a criança, para que ela aprenda como um Uhum. todo. Não só Isso. a se movimentar por lá, mas também que ela aprenda que certas coisas a gente não pode mexer e pronto, E né? tem limites, né, também. Exato. Meu bebê tem 1 ano e 6 meses, não anda. O que eu posso fazer para estimular? Então, essa história, Rúbia, é teu nome, né? Isso. Ele não anda, mas ele está próximo a andar? Se a resposta for sim, tenta fazer isso que a Labib falou, né? Tenta dar uma motivação para que ele ande. Se é uma Isso. criança que está longe de andar com 1 ano e 6 meses, a dica que eu posso lhe dar é primeiro eu veja isso com um fisioterapeuta. Depois que o fisioterapeuta te passar as atividades, chega para mim, que aí a gente conversa para adaptar essas atividades com uma forma de brincar em casa para potencializar esse desenvolvimento. Isso, importante. Ó, Juliana. Juliana, Marina faz tudo parecer tão leve. Tem como guardar ela num potinho e trazer pra casa? Vão ter que ser muitos potinhos, viu? Porque todo mundo vai querer um potinho. E eu sou grande, né, amiga? Então, assim, né? É potinho demais. Tem que ser vários potinhos. Sim, Vários vamos lá. A potinhos. gente parou em 3 a 6, mais ou menos. A gente começou, não foi? 3 a 6? Então, eu trouxe aqui, ó, eu tenho aqui no chão algumas atividades, algumas brincadeiras que a gente pode fazer para Certo. crianças a partir de 6 meses, né? Chegou Antes de aqui na seis hora. meses, antes de 6 meses, assim, é tranquilo, é mais assim, uma interação mesmo com a mãe. Quando a criança Uhum. tem 6 meses, que ela já teoricamente está sentada, ela fica sentada bonitinha, a gente pode começar a explorar, né? Então, tem uma brincadeira que eu gosto muito de fazer com coisas de casa, que é isso aqui, ó. Aquele negócio de bater ovo. Você Sim, pode colocar lenço dentro. O ideal é que eu não tinha aqui, mas o ideal é que, sabe aquelas fitas de embrulhar presente? sim. Fita de cetim, coloca várias coloridas, né? Que essa fase a criança tá o quê? Tá louca por cor. E aí a gente coloca, e a ideia é fazer a criança puxar e tirar essas fitas de dentro. Uma criança de Sim. 6, 7, 8 meses já pode começar. Uma criança de 6 meses já vai conseguir tirar de primeira? Não, não vai. Mas a gente já pode tornar a coisa divertida. Você deixa uma parte grande para ela puxar e ela puxa o resto. Isso Isso. trabalha a motricidade fina, isso trabalha a questão lógica da Curiosidade, né? criança. Curiosidade, tipo, meu Deus, essa criança, né, até 1 ano, ela tá na fase de causa e efeito, né, de fazer uma coisa e receber uma coisa em troca. Tanto que também é aquela criança que joga as coisas no chão. Isso. Joga no chão, aí você entrega, joga no chão. Aí a mãe, menino, para de jogar no chão. Só que ele tá na fase de descobrir que a coisa cai no chão e faz um barulho, que a Exatamente. coisa Ele cai não no vai chão e a parar. mãe responde. É, Não, ele tá descobrindo, né? exatamente. Ele joga uma coisa no chão e faz um barulho, aí ele joga uma outra coisa, aí o barulho é diferente. E ele tá, gente, mas por que é diferente? É a mesma altura, sou eu que joguei, foi eu que joguei. Então, assim, essa criança tá descobrindo a relação de causa e efeito. Então, Esse brinquedo, Mari, que tu falou, é bem interessante porque é o que a gente chama de não. Eu esqueço a palavra, é não estruturado, né? Que fala. Isso, eu acho massa demais isso. Porque você pega coisas que tem em casa, né? Então, assim, várias colheres de pau, vários potinhos. Sabe aqueles tipo de inox de antigamente, de feira?
que você consegue ver até seu reflexo de vários Aham. tamanhos. Tipo, esses brinquedos não estruturados é muito legal, assim. Fisher-Price, que me desculpe, eu gosto muito de brinquedo pronto também. Mas, assim, eu gosto muito desses outros porque você estimula o brincar livre e a criatividade. Porque, vê só, É. quando que a gente, né, a criatividade de tirar o paninho de lá e ver que ele sai, que, né, é muito, muito E a legal. gente consegue, dificultar isso. Sabe aquele negocinho de brigadeiro? Aqueles copinhos de brigadeiro? Hum, A gente pode colocar um monte dentro também. E aí é uma fase mais difícil, né? Se a criança já aprendeu a tirar o lenço, aí agora ela vai, ó, ah, fazer as o quê? forminhas de papel, tu diz? Bolinhos. Sim, Ou então massa. bolinha de algodão também, que ainda estimula o sensorial. Então, Sim, assim, uma criança já fez 6 meses, já pode brincar dessas coisas, assim, mais lógicas, né? sim, Só que ainda, interessante. assim, bem bobinhas, né? A gente não espera que uma criança de 6 meses, 7 meses, ela tenha uma lógica super lógica, mas, assim, dentro da realidade dela, esse tipo de brincadeira é bem legal. E ainda entrando na história da cozinha, como você falou, colher de pau, essa criança ela está começando a aprender bilateralidade. Lateralidade. É. Então a gente pode pegar duas colheres de pau, uma colher de pau, uma colher de madeira que faz o som diferente, pegar uma vasilha de plástico e batucar. E Sim, aí a gente pode fazer troca de turno com essa criança, né? Uma vez eu, uma vez o bebê. Uma sim. vez eu, uma vez o bebê. E aí é isso, é social também. Né? A gente está estimulando o social da criança, de tipo, a espera. Aquela criança ansiosa, tem, que não consegue esperar um segundo. Não brincou de troca de turno quando ela era mais nova. Entendeu? Verdade. Então, é uma das brincadeiras que eu sugiro para as mães quando ela tem uma criança que não foca, é muito agoniada, é uma criança que não espera. Faz brincadeira de troca de turno com ela e Sim, faz ela entender. E quanto mais gente, melhor. É a vez da mamãe, a vez do papai, a vez da criança. Então, ela tem que esperar 2 tempos, né? Então, a sim, gente pode importante. começar a estimular dessa forma. E essa questão do batuque aqui é uma brincadeira que vai fortalecendo essa área do braço, que vai Sim, ser o que é importante para quando ela for engatear, isso. né? Então, tudo tem um porquê. Então, essas brincadeiras assim, mais de barulho, que faz Uhum. barulho, um chocalho, Sim, aí já é a fase do chocalho. Esses de guiso são super altos. A criança tocou, já faz barulho. Que é o é. quê? Causa e efeito, né? A criança toca, balança e tem uma resposta. Então, é a fase que a criança está causa e efeito. Pandeirinho, eu amo instrumento Muito musical legal. para criança. Também. Acho a parte da música sensacional. E aqui um tamborzinho, Massa. também de madeirinha. Né? Então, são brinquedos que são legais para essa fase, 6 meses. Aí, E que a gente depois de 6 pode improvisar em casa, né? Aquelas latas de leite, coisa assim, que a tampinha já vem com esse coisinha transparente, já dá pra bater, né? Dá pra improvisar também em meses. casa, né? Se não tiver como Dá. comprar ou, enfim, né? Ter que sair pra fazer isso, tem muita coisa O, que dá, lan- né? o lance é o seguinte: entra num site, coloca lá brinquedos para crianças de até 1 ano, vê qual é o brinquedo e tenta reproduzir em casa. Isso. Né? Então, se você não tem, poxa, mas que brinquedo que eu vou criar em casa? Você pode fazer isso. Se você for uma mãe brincante que gosta de criar, faz isso. Se não, compra. Compra pronto. É. Eu confesso que eu sou a mãe que compra pronto. Por mais que eu seja educadora, eu trabalho em escola, estimule criança, meu negócio é brinquedo de comprar pronto, porque eu não tenho Mas talento nenhum é para muita criar. demanda também, né? Na real, é falta de talento mesmo. O meu talento é outro, entendeu? Esse talento Entendi. manual é um negócio que eu E não tudo tenho. bem, e tudo bem. Cada um com seu talento. Exato, ela não seu talento. Que mais? Aí depois dessa fase, qual brinquedo? Falando de brinquedo mesmo. Depois Sim, dessa fase, a criança entra naquela fase de encaixe, sim, né? Vamos importante. começar a encaixar. Aí tem um brinquedo que eu sugiro muito, que é aquele brinquedo de Sim, argolas. No massa. caso, acabou. Só tem 2 argolas e não tem o cone. Mas vocês conhecem esse brinquedo, né? Sim, é. A gente encaixa e tem uma argola aqui no meio. E é o primeiro brinquedo que a criança brinca de encaixe, geralmente, né? Então a gente consegue trabalhar muitas coisas com a criança e com esse brinquedo aqui, uma parte de coordenação motora grossa, coordenação motora fina, a criança fica numa postura legal sentada, a gente consegue estimular as cores, né? Uhum. Então é bem, bem bacana esse brinquedo, eu recomendo muito para Ô, criança Mari, fase. e antes também dela começar a encaixar, você pode apresentar a rosquinha para ela na mão dela. Então, quando ela tá de barriguinha para cima ainda, você pode dar na mão dela a rosquinha, dar aqui no meio para ela pegar e deixa ela explorar, botar na boca, trocar de mão, levar pro pé, porque ela vai se Excelente. familiarizando com o objeto, né? Eu gosto muito de objeto assim, porque encaixa bem a mão, né? Então a criança pega assim, né?
pega bem. Então Isso. é legal porque ela leva na boca, ela pode trocar de mão, né? E o exercício de barriga pra cima, às vezes, assim, traz o pezinho junto, então coloca a argola no pé, e aí ela tá trabalhando Isso. abdominal. Então, assim, eu costumo Isso. dizer que é como se fosse um joguinho de encaixe. As habilidades vão se encaixando, e mais na frente ela vai andar, e mais na frente ela vai engatinhar, e mais na frente, de repente, ela fez aquilo, né? E não é De de repente. repente, é tudo encaixado, tudo vai se encaixando, né? Então, tudo contribui, né? Nessa caminhada aí. Essa rosquinha aqui, até hoje tá aqui no quarto do Bernardo, porque até hoje é um negócio que ele gosta. Sabe aquele confortói, brinquedo confortável pra ele? É Sim, isso, ele adora. Por isso que eu ainda tenho duas, porque o resto eu sim. me desfiz, mas eu fiquei com duas porque é um negócio que ele gosta muito. E aí ele segura, e aí ele põe na mão, e ele tenta botar na minha. Realmente, as argolas por si só, você pode usar a argola também pra colocar dentro do lenço, Sim, legal. né? E Então deixar é ele um ver como é brinquedo. que tira, né? Assim, pra ele ter essa criatividade, essa curiosidade, né? Não precisa a gente sempre também ensinar, né, de cara. A gente pode ver também como é que a criança vai caminhando com aquilo, né? E aí a gente pode, né, dar a nossa intromissão como adulto, né? Assim. Exatamente. E uma outra coisa também, eu trouxe um paninho aqui, que é brincadeira de cadeia show, né? Massa. Cadeia show. Então você Isso. faz na criança e aí depois você faz em você. Primeira fase é a criança dar gargalhada, aí você espera ela ela responder para você que ela quer mais, né? Com um olhar, com uma gargalhada, ela tenta pegar o pano e aí você começa a cobrir ela. E depois você pode cobrir um brinquedo. Então você coloca o brinquedo e esconde ele, né? Massa. Esconde só um pedaço para ela tirar e E pegar. achou. E Uhum. achou, Massa. exatamente. Então aí depois você vai e esconde tudo para ela procurar e achou. Então você fica horas nessa brincadeira, porque bebê até 1 ano, na verdade até mais, gosta de Uhum. repetir a brincadeira. É Isso. incansável, é incansável. E essa brincadeira de cadeia achou o rosto, gente, eu não sei que idade eles perdem o interesse nisso. É uma brincadeira que É até hoje massa, rende aqui né? em casa, na escola, e aí você começa a fazer cadeia show na cortina, aí depois a criança já tá andando, tá correndo, cadeia show na casa, né? Vamos procurar o papai, vamos procurar a mamãe. Então, assim, cadeia show é aquela brincadeira que você não tem brinquedo, aquele momento que você não sabe o que fazer, Tá vai brincar sem de cadeia show. ideia. É muito Vai brincar de massa. cadeia show. O Importante. que Deixa eu ver, tô mais? de olho aqui Aí, na hora. Hum. a gente tem quanto tempo? Uns 15 minutos, mais ou menos, que a gente começou 3 em ponto, né? Eu Foi. vou ficar de olho aqui. São 3h42 aqui em Tá. Recife. Eu tenho uma ampulheta. Ah, tá. Só que eu não sei que horas eu comecei a marcar ela. Aí o que Sim. acontece? Tem um outro brinquedo que também é bem interessante para criança, né? Nessa Uhum. fase aí, que é esse brinquedo de encaixe. Né? Sim. Esse especificamente é solto. Então você consegue usar também separado isso aqui para outras coisas. E aí são brinquedos que você começa encaixando. E uma sugestão que eu dou, que às vezes a criança nessa fase ela não tem coordenação motora boa para isso, e ela acaba ficando irritada porque ela não consegue encaixar, é você cobrir os mais difíceis e deixar só um livre, o mais Hum, fácil. Aí depois que a criança aprende esse, a gente abre mais um, e aí a gente entendi. abre mais outro e abre mais outro. Então fica mais fácil da criança Boa entender o ideia. objetivo da brincadeira e aí ela conseguir explorar. Aí uma Uhum. coisa que eu queria falar também para essa fase mais inicial são as brincadeiras de arte, né, Babi? Tipo Sim. tinta, lógico, tem que prestar atenção em que tinta é essa, mas também dá para fazer tinta caseira, com iogurte com corante de alimento. Então você consegue Hum, brincar. Tem uma brincadeira muito legal também de sensação, que essa fase a criança explora no sensorial, que é o quê? Faz um gelo com corante de hum, alimento. Coloca uma bandeja, um papel, e aí deixa a criança explorar aquele papel. Então ela vai fazer uma sim. pintura, né? O gelo vai derretendo e vai saindo cor. Então, atividades que explorem a arte, aí você pega o iogurte, coloca também corante de alimento, coloca no bandejão dela de comer e deixa ela usar. Essa fase a criança está explorando mesmo essa questão sensorial. E é para ela se sujar mesmo. Então, a criança já está na introdução alimentar, Importante. já pode brincar dessas coisas. Importante, né? A questão do leite, se é uma criança que não tem Sim, alergia, sim. etc. Tem que ter certeza disso. Mas a gente é muito legal. Quando a gente vai nos berçários que a gente vê, nas escolinhas que a gente vê, né? Quantas atividades com tinta e arte que a gente já consegue fazer com a criancinha pequena, né? A partir de Verdade. 6, 7 meses já consegue. Ó, deixa eu ler aqui, Mari. Tem uma pessoa falando. A Lei Queiroz. A minha filha ainda põe tudo na boca. Tudo mesmo. Ela tem 3 anos e 2 meses e não encaixa ainda. Pega e põe na boca. Larga e pega, mas não encaixa ainda. Ela é atípica.
É por isso que ela não consegue fazer isso ainda. Tem que entender o que é, na verdade, o que essa criança está precisando é entender a lógica da brincadeira, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar do básico, brincadeiras mais simples, né? Brincadeiras de causa e efeito mais simples. Essa questão de ela não conseguir encaixar pode ser uma questão cognitiva e pode ser uma questão de motricidade fina, né? Então, tem que avaliar um pouco mais essa criança. Mas eu sugiro dar um passo atrás mesmo nas brincadeiras, né? Fazer o mais simples. Às vezes, uma criança típica ou atípica, os pais atropelam as fases, né? Tem muita gente que... Eu fiz uma live com uma loja de brinquedos e a dona da loja falou isso. Que às vezes um pai chega lá, uma mãe chega lá e faz, eu queria um brinquedo para tal idade. Aí ela vai e apresenta. Aí a mãe faz, não, esse brinquedo não, ele vai perder logo. Cadê o próximo? E nessa que a gente compra o próximo, a criança perde uma fase. Né? Então, a gente tem que andar com a fase de desenvolvimento que a criança está. Seja ela típica ou atípica. Qual é a fase dessa criança? Ela tem 3 anos? Tá, mas qual é a fase que ela está? Está beirando um ano e meio? Então, as brincadeiras vai ser coerente com a fase de desenvolvimento que ela está. Então, uma dica que eu dou, sem conhecer a sua filha e somente com essa pergunta, é isso. Preste atenção em que tipo de estímulo você está dando para ela. Dá um passo atrás, percebe quais são as habilidades que ela já tem, né? O que ela já consegue fazer, e aí promove essa brincadeira para que ela consiga executar o que lhe cabe. E aí depois a gente vai construindo as etapas. Importante até para não frustrar nem a mãe nem a criança, né? Porque daí a gente fica naquela cobrança interminável, né? E o que pode ser um momento prazeroso de brincadeira fica uma cobrança de eu não consigo, ela não consegue, a gente não sai do canto, né? Realmente Exato. é bem colocado isso que tu falou, né? Desse E é acolhimento. Exato. E é uma barreira para a gente parar de estimular em casa, né? Porque é muito difícil você sentar com o seu filho 1 hora por dia, sei lá, um tempo por dia, não é nem 1 hora, é um tempo por dia, se dedicar ao seu filho um tempo por dia naquela obrigação de fazer uma coisa que a criança não responde. É muito Sim. difícil. Eu falo isso por experiência própria, de vida mesmo. Então, a gente tem que... O momento de brincar em casa tem que ser prazeroso para todo mundo. Né? Tem que ser um momento legal para a criança, um momento legal para o cuidador também que está fazendo aquilo, ou o pai ou a mãe, né? É um momento que a gente se conecta com o nosso filho quando a gente brinca. Então, e brincar é a melhor forma que o cérebro tem de aprender. Então, aquilo ali realmente tem que ser um momento muito legal para a criança. Então, ficar coerente mesmo com a fase de desenvolvimento que a criança está. Nem dar a mais, nem dar a menos. Né? Esse lance de, eu vou comprar um brinquedo para o meu filho que ele vai perder logo, e aí eu vou comprar um acima. A criança só vai brincar quando ela estiver pronta para brincar com aquilo. Né? Se ela não está pronta para brincar com aquilo, ela vai usar de outro jeito. Ela vai botar na boca, ela vai jogar para cima, entendeu? Vai ficar uma brincadeira sem função, até ela entender para que serve aquele brinquedo. Entendi. E é interessante, né, frisar isso do prazer, né? Que a criança vai aprender de forma prazerosa, né? Não aprender chorando, emburrado e com raiva de qualquer jeito, né? Então, assim, realmente, né, o prazer permeia, exatamente. Né? Exatamente. Tem uma pessoa aqui falando... Só colocar uma coisa. E se é uma criança atípica, é uma criança que vai precisar ser estimulada por muito tempo. Se é uma criança que tem hipotonia, por exemplo, o esporte vai precisar fazer parte da vida dela. Né? Ela vai estar sempre precisando estar trabalhando aquela musculatura ali. Então, tem porquê, não tem pra quê a gente forçar uma atividade que a criança chore e ela bota na cabeça dela que aquilo ali é um saco, se quando ela tiver condições suficientes para dizer que não quer fazer, ela não vai fazer. Mas se é uma criança que foi estimulada quando ela estava gostando daquilo, ela vai crescer uma criança gostando de atividade física. E que vai ser muito importante. A atividade física é importante para todo mundo. Né? Eu falo aqui, mas eu não faço. Né? Minha atividade física é bom que a gente fala para ouvir. É bom que a gente fala para recusar realmente, bem colocado. Né? Então, presta atenção aí, né, nos estímulos, é muito importante. Tem uma pessoa aqui que falou aqui. Qual o intuito da brincadeira do Cadeia Show? É cognitivo e o que mais? Desperta social. Também a questão exatamente social, da curiosidade, de você interagir com o outro, né? Porque é importante a gente lembrar que a criança ela aprende com a interação com o outro humano, né? Então é importante essa interação com a criança, né? Tu quer completar alguma coisa? Exato, quero. E essa questão de você brincar disso, existe uma coisa chamada constância dos objetos. Eu acho que é isso o nome, se não me foge a memória. E se você quiser saber um pouco mais, pode colocar no Google aí. Eu acho que é isso. Constância dos objetos. Poxa, agora me fugiu. Mas é o quê? É a capacidade de a gente entender que as coisas existem mesmo sem a gente vê-las. Né? Então, assim, capacidade de abstração. Abstração. Não é a palavra abstração. Então, o que é isso? É isso. É a capacidade que a gente tem de a gente saber que uma coisa existe sem ela, assim, tá vendo ela.
O Por tempo todo exemplo, um ali. bebê. Quando o bebê tá com a mãe, quando a mãe vai embora, a criança se desespera, porque ela não entende ainda que a mãe vai voltar. Ela não tem essa capacidade de abstração ainda, entende? Então, quando a gente brinca disso, de cadeia show, no princípio, a criança vai se desesperar. Você vai cobrir o seu rosto, a criança vai chorar. É natural que ela chore, né? Porque ela não entendeu Ou que ela se você não tá assuste, ali. né? Assim. Ela se assusta, meu Deus, minha mãe sumiu, e aí você aparece. Então, isso trabalha essa questão. E aí, lá na frente, você vai dizer assim, filho, pega o sapato que tá no quarto. Ele não tá vendo o sapato, mas ele sabe que o sapato existe, porque ele já tem essa capacidade de abstração, entende? Então, é uma questão cognitiva de memória, de inteligência mesmo, né? A capacidade de abstração e também social. É uma brincadeira social. A brincadeira de cadeia show é uma brincadeira que não dá pra fazer sozinho. É igual Verdade. brincadeira de cosquinha, até só pra bolinha de sabão você até consegue brincar só, mas ainda assim é bem sem graça. Então essas brincadeiras são chamadas de brincadeiras sensórios sociais, que são essas brincadeiras que você precisa. Sensório, né, de sensação, que tem uma sensação, e social, que existe uma troca. Muito Né? bom. Então, são brincadeiras extremamente importantes para o desenvolvimento social da criança, de comunicação, né? Uhum, muito bom. É isso. É, O eu que acho que a mais? gente estava indo mais para a fase de 9 a 12, né? Por aí assim. Isso. E aí eu queria entrar. Esse brinquedo não está funcionando mais, mas eu só queria demonstrar que é um brinquedo que tem botão grande, Uhum, tá? Então, para essa fase, é importante brinquedos que tenham botões grandes, que a criança vai espalmar, sim, entende? Esse brinquedinho aqui, ele também é legal porque a criança consegue, ó, explorar com os dedinhos, sim. né? Esse é um trizinho que ele anda. E aí é a fase também que a criança já tá o quê? Engatinhando. Então, Isso. brinquedos que têm movimento são bem legais. E brinquedos que tem cordinha, que Que é a uma criança vai dúvida, puxar, que é uma né? dúvida que muita mãe tem sobre essa questão do engatinhar, né? Se é importante estimular ou não, se a criança tem que engatinhar ou não. E assim, eu sou da defensora de que é importante, é interessante se engatinhar, ela vai se mobilizar, ela vai se conseguir se locomover, ela vai ter essa noção de que tipo, ela consegue daí até ali. Então, assim, a gente pode, eu sempre comento que a gente pode colocar os brinquedos que ela mais gosta próximo, para ela ir engatinhando de pouquinho em pouquinho para chegar no brinquedo. A gente não pode colocar assim, não oriento, colocar, tipo, no outro canto da sala pra ela ver que é tão distante que ela vai se frustrar e não vai chegar lá, sabe? Mas esse brinquedo que tu tá Uhum. falando é bem interessante por isso também, porque daí vai estimular essa parte, né? Então ela vê o movimento da rodinha do carro indo, e aí esse movimento estimula Exato, ela a querer ir também atrás, né? É bem exato. interessante. Bola. E é Sim. sempre importante os brinquedos de criança terem cores contrastantes, né? É muito lindo uma bolinha com tom pastel, mas não chama a atenção da criança. Uma bola É. vermelha, uma bola amarela. Eu sugiro, inclusive, brinquedos de uma cor só para essa primeiríssima infância. Depois a gente Uhum. coloca cor em da criança, mas no começo é interessante serem cores mais sólidas. Né? E uma coisa interessante do engatinhar é exatamente isso, né? Não é um arco do desenvolvimento como andar. Andar faz parte do desenvolvimento. Todo mundo, se a pessoa não andar, algo tem que ser investigado. Mas o engatinhar, não. Só que no engatinhar, como você falou, é importante estimular, porque inclusive a criança, no engatinhar, a criança estimula todos os músculos do corpo. Desde a pontinha do dedo até a pontinha do pé. Ela trabalha a musculatura da mão, que vai ser importante para a prensa, para no futuro escrever. Tem a questão também do rastreio visual, quando ela está aqui, ela está olhando assim, ó, Olhando, exatamente. olhando. Então, é realmente uma habilidade importante. É um marco? Não, mas é importante demais, né? Muito, Você, é. como fisioterapeuta, sabe muito mais que eu sobre isso, né? Então, Muito importante, é. E assim, essa questão também que a criança, muitas vezes, de sentar, ela quer se puxar para ficar de pé. E aí a gente pode promover e ajudar nesse sentido. A gente coloca os brinquedos que ela gosta mais ao redor, né? Digamos, se ela está muito perto do sofá querendo se puxar para ficar de pé, você pode colocar ela um pouquinho mais longe do sofá e colocar os brinquedos ao redor para incentivar ela a ir atrás dos brinquedos. Então, tudo isso eu isso. acho que a gente pode promover, assim, né? Assim, facilitar essa questão do ambiente, né? Que eu quero dizer, de ter um espaço para ela conseguir fazer isso. Como ser humano, a gente vai procurar o que é mais fácil. Então, se o sofá tá ali do meu lado e é mais fácil para mim me segurar e ficar de pé, eu vou ficar de pé. Balançando, cair de bunda e não sei o que. É interessante isso também, é importantíssimo. É, Mas a gente tem é, que fazer, assim, explorar essa variabilidade do movimento, né? Então, só exato. lembrar também que no engatinhar, na hora que ela cruza, assim, então, mão esquerda com o joelho direito e vai cruzando assim, ela começa a fazer essa dissociação para quando for andar, né? Que a gente faz essa dissociação quando a gente anda.
Então, aquilo que eu falei das pecinhas, tá tudo sendo encaixadinho para mais na frente ela andar, né? Então, realmente é uma fase que eu digo assim, por favor, não pule, é importantíssima. Muito Exatamente. importante. E aí vem esses brinquedos de movimento, né? Que são brinquedos que você consegue, esses assim, tem um telefoninho, né? Que depois Sim, você pode, o telefoninho toda criança já, que eu tive, todo mundo teve, né? é. Se não teve, devia ter tido. Que é você consegue brincar essa questão do puxar e depois ele mais pra frente perto dos 2 anos a criança começa a brincar do imaginário, aí aquele telefoninho vai servir para isso, né? Então é Isso. bem bacana. E livro também, né? Eu acho que é uma fase Sim. que a gente já consegue introduzir alguns livros. E aí é uma dúvida muito grande, é que livro oferecer para uma criança antes de 1 ano, né? Tem muita gente que já compra livro que tem muita figura, né? Um livro grande, com história. Não, não é. Isso aqui é um livro para uma criança de pré-escola, uma criança de 3 anos, né? Então, Uhum. o livrinho para criança pequena é livrinho pequeno que ela consegue pegar, de capa dura, imagens sólidas, fundo claro, né? Preferencialmente de alto contraste, aqui um branco com vermelho, que vai chamar a atenção dessa criança. Pode ter, Ela vai colocar na boca, pode ter né? textura, né, Mari? Aqueles livros que às vezes Textura. tem alto relevo, né? Isso. Eu Esse aqui diria tem textura. Esse aqui tem massa, textura, sim. né? Eu Então, diria que esse aqui essa cheio de textura. muito massa. Eu Bem diria que essa bacana. questão do livro pode ser desde muito pequenininho, inclusive, né? Naquele momento que você está no colo com ele, ali você pode ler, você pode, sei lá, contar uma historinha, você pode ter aquele momento, né? Ouvir uma música, enfim. Mas eu acho que desde bebezinho já pode começar. Nem que você não esteja Exato. mostrando de fato ainda, sei lá, 2, 3 meses, vendo as cores, a cabra, a vaca, mas assim, pelo menos você já tá naquele momento, né? Importante, assim, com o bebê, Exato. né? Tem muita família que não se atenta à questão do livro, e eu confesso que antes de entender sobre tudo isso também não era. Inclusive porque o meu filho, ele tem baixa visão, ele não enxergava nada até 8 meses de idade, então eu achei que ele nunca ia se interessar por livro. E hoje em dia, Bernardo já leu mais livro do que eu. Eu não tô brincando. Peppa que o E diga, ele né? nem sabe, e ele nem sabe ler ainda, exatamente, coleções, entendeu? Porque não é só a visão. A criança não precisa estar enxergando 100% para curtir o livro, né? Os livros sensoriais estão aí para dizer isso, né? Tem textura, tem livros de som. Então ele era muito apaixonado por um livro. Você passava a página, aí era um animalzinho, aí você clicava no botãozinho, aí saiu o som do animal. Então a gente começa a fazer essa relação. E não precisa ser sonoro. Você pode fazer o barulho do som, o barulho do animal. Tem um elefante aqui, passou a página, faz o som do elefante. Passou a página, girafa não tem som, né? Vamos pular. Passou a página, faz o som do leão, não precisa ser um botão. É interessante, é melhor ainda que seja a pessoa, né? O cuidador que Uhum. esteja brincando. Então, é muito importante a gente também não pular fases dos livros. Né? Tem famílias que compram livros muito complexos para a criança e depois fala que a criança não presta atenção em livro. E quando eu vou ver, tá dando um livro para uma criança que eu não tá na fase ainda. Né? Livro de enredo, a criança não entende. É igual um desenho. Você colocar a criança para assistir um desenho, tá errado, a gente sabe que não é que tá errado, não é legal. Mas enfim, a criança vai preferir um bebê vai preferir que desenho, uma criança de 2 anos. Ela vai assistir a Peppa Pig ou ela vai assistir Palavra Cantada? Pois é. Né? Tem que ser Mundo coisa mais. Bita. Isso. Uma coisa que não tem que ter história, a criança não entende enredo. Inclusive, até os pais vai conversar com a criança, você faz uma frase complexa, a criança não entende, não está pronto. O É, cognitivo dela não está pronto para isso, né? verdade. Então, Ô, Mari. a fala com a criança é algo que tem que ser curta, partida. A mesma coisa, uma historinha, tem que ser uma historinha curta, partida, para que a criança consiga captar o que você está querendo dizer. Então, é Olha importante só. a gente. A gente tem uma contagem regressiva aqui de 1 minuto e 10 segundos. Vamos se despedir pra gente não ser cortado no meio. Eu vou tentar salvar, tá? Então, eu quero te agradecer pela tua presença. Eu acho que se ficou gostando e quero mais, vocês podem falar com a gente no direct. A gente faz outra. A gente pode até no Belivi na outra semana também fazer mais, né, de acordo com o programa que a gente tem lá. Eu queria dizer para vocês que semana que vem eu vou abrir vaga para a primeira turma do workshop que eu vou fazer sobre massageando meu bebê, que é para bebês, né, prematuros. Então, estão todas convidadas. Vão lá na minha bio, tem um formulário, vocês preenchem, eu vou mandar as informações para vocês em primeira mão. Mari, se despede aí, por favor. Tá acabando. Então, gente, é isso. Babi, parabéns pelo teu primeiro projeto aí online, né? Bacana Obrigada. demais. E é isso, gente. Se vocês quiserem saber, conhecer um pouco mais do meu trabalho também,
Me segue no Instagram, Estimulação Precoce. E o meu site também, www.estimulaçãoprecoce.com. Belivi, muito obrigada pelo convite. Eu amei demais e eu topo outras lives. Com certeza. Beijo, Mari. Adorei Beijo, muito. Tá obrigada. acabando. Vou tentar salvar. Obrigada, viu, Vai, por vai. tudo. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Beijo em B também. Tchau.